ao culto, convido a todos a se colocarem em pé. Vamos fazer a leitura dos Salmos número 4. Salmo número 4. Vamos à leitura? Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu nos responde quando nós clamamos. Nos nossos momentos de angústia, o Senhor sempre nos traz alívio, nos traz alento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para te cultuar, te louvar. Tu que és o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos.
Resposta: os sacramentos ou ordenanças dados por Deus, instituídos por Cristo, isto é, o batismo e a ceia do Senhor, são sinais visíveis e selos aos quais estamos juntamente ligados como uma comunidade de fé, a sua morte e ressurreição. Pelo nosso uso deles, o Espírito Santo declara e sela-nos mais plenamente a promessa do Evangelho. Amém. Amém. Maravilha, irmãos. Que seja louvado.
tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. E o seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra luz da sua doce graça e nos fazer a oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos de todo o nosso coração. Queremos declarar a sua bondade, a sua perfeição, a tua grandiosa glória, Senhor, que enche o universo, que enche toda a criação, pois o Senhor é o Deus Criador. Estamos aqui neste domingo, Senhor, para glorificar o teu nome, para culpar o teu nome, para exaltar o teu nome. Te louvamos, te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, ainda em pé, vamos ler o texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 17 ao verso 26.
Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 17 ao 26. Hoje, nosso tema é a cura do paralítico, que desceu pelo telhado, ou descido do telhado, que aconteceu na cidade de Cafarnaum, uma das cidades, uma das aldeias ali, muito passada, frequentada por nosso Senhor. Diz assim o texto: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Que é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Graças a Deus. O encontro de Jesus com o paralítico descido do telhado, a obra completa de Jesus e a glória de Deus. Naquele dia, meus irmãos, nessa casa em Cafarnaum, Jesus inclusive tinha uma casa ali, ele morava ali. Homens simples ousaram o impossível. Eles tinham um amigo, e os amigos quando são amigos, de verdade. Eles provocam coisas. E eu e a Adri encerramos de ver ontem uma série muito interessante, Big Little Lies. É um grupo, 5 mulheres amigas de uma cidade pequena, muito interessante. As amigas vão até o fim, com o propósito. E os amigos, eles fazem isso, eles lutam, pelo bem do outro sempre. E esses amigos tinham um homem que era paralítico, e eles, ouvindo falar de Jesus, e a Bíblia aqui no verso 17 diz: o poder do Senhor estava com ele, com Jesus, para curar. E esses amigos então ousaram algo impossível. Eles queriam colocar o seu amigo diante de Jesus, só que não tinha como, porque era muita gente. Ele estava numa maca, Então eles tiveram uma ideia não brilhante, mas que foi brilhante: descer, abrir o telhado, e descer aquele homem, então, provavelmente amarrado numa corda. E foi uma cena muito inusitada, descer um homem diante de Jesus. E este episódio, meus irmãos, vai narrar um milagre físico, mas mais do que isso, vai mostrar a revelação profunda da autoridade de Cristo, da missão divina de Cristo. E vai mostrar que ele tem poder para... O texto aqui diz, o poder do Senhor estava com ele para curar, mas vai mostrar aqui que ele tem poder para perdoar pecados e para transformar na vida, ou seja, salvar o pecador, perdoar pecados e também fazer um paralítico andar.
E eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, que tudo começa com a fé em Jesus. A vida cristã, ela não existe sem a fé. Vamos ler de novo, meus irmãos, esse início aqui. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzir e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Isso aqui é extraordinário. O homem os amigos levaram aquele homem diante de Jesus para ser curado da sua paralisia. E Jesus, vendo a fé deles, não disse: paralítico, levanta e anda, mas ele disse: estão perdoados os teus pecados. Depois ele vai curar o paralítico também, mas aqueles homens, meus irmãos, e aquele homem exercitou o fundamental para a vida cristã, fundamental no relacionamento com Jesus, fundamental no relacionamento com Deus, que é o exercício da fé. Nós vimos que quase todos os personagens anteriores, eles foram levados à fé, eles exercitaram esta fé. Então tudo começa com a fé, e a fé, meus irmãos, é o meio da nossa salvação, né? É o meio da nossa salvação, é como nós somos salvos, é por meio da fé, mediante a fé em Jesus, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, né? Mas vem de Deus, porque é mediante a fé que nós somos não apenas salvos, mas tudo acontece na vida cristã mediante a fé. Agora, o que é a fé? A fé, meus irmãos, ela é definida, né, geralmente pela fé reformada, como crer naquilo que está escrito. Fé é crer naquilo que está escrito. Fé é acreditar que aquilo que está escrito foi Deus que falou, e nós precisamos acreditar nisso. Colocando aquilo que foi escrito, nós alcançaremos então os benefícios daquilo que está escrito. Porém, meus irmãos, nós todos sabemos, eu acho que até o tio Nico, né, que diz que a fé não é subjetiva, mas objetiva, apenas pelo texto, né? Eu acho que até ele no fundo sabe que a fé também, ela é um sentimento, ela é uma reação cognitiva, ela é uma reação mental, ela é uma reação também que mexe com o ser, a alma, o espírito, as emoções, a mentalidade. A fé, ela começa pela palavra, porque a própria palavra diz, né, que a fé vem, a fé nasce, a fé surge pela palavra de Deus. Ler a palavra, ouvir a palavra, a fé, ela começa pela palavra. Naqueles dias, a fé nasceu porque eles ouviram falar de Jesus. Ainda não havia os evangelhos, ainda não havia o texto escrito. Então, meus irmãos, a fé, ela vem pela palavra, por ler a palavra, mas também por ouvir. Eles ouviram, né? Eles ouviram. Então, para que uma pessoa tenha fé, ela precisa ouvir falar de Jesus, ela precisa ouvir sobre a palavra, até que ela então vá à palavra, para que a fé dela se desenvolva e a fé dela cresça. Mas a fé é o início de tudo. Ninguém, né, alcança a salvação, perdão dos pecados, se não tiver fé. Mas a fé é um dom de Deus. A fé, ela nasce, né, em Deus. É Deus que provoca a fé no coração. O ser humano não tem condições de ele mesmo gerar fé para acreditar, para crer. A fé é uma iniciativa divina. Só que a fé, meus irmãos, a fé verdadeira, ela não se contenta em observar de longe. A fé verdadeira, ela insiste em chegar a Cristo, em conhecer mais de Cristo. O
O crente, meus irmãos, a pessoa que crê em Jesus, ela não se contenta, né? Isso é o normal. Ela não se contenta com a superfície. Ela não se contenta com o superficial. Quando ela realmente começa a crer na palavra, a se aprofundar na palavra e na sua experiência com Cristo, ela vai além, ela quer se aprofundar, ela quer ser inundada, ela quer imergir, ela quer fazer uma imersão, né, nas glórias celestiais, nos dons celestiais. Por isso que nós precisamos não, digamos assim, sermos crentes acomodados, nem conosco mesmo. Outro dia eu trouxe uma reflexão aqui: se nós não somos pessoas fingidas na nossa devoção, e se a nossa devoção realmente é verdadeira, e se nós realmente praticamos a devoção. A fé perseverante, meus irmãos, ela encontra um caminho até Cristo. E é pela fé que nós vamos perseverar até o final. É pela fé que nós alcançamos a salvação. É pela fé, e Hebreus vai nos mostrar isso, né? A fé é o caminho que nós encontramos, que Deus encontrou para nos levar até Ele. A fé é esse caminho. Como nós vamos a Deus? Pelo chamado divino. Mas como Deus provoca a nossa reação? Pela fé. A fé é isso. A fé é esse chamado divino que é colocado, esse interesse, né? Esse despertar por Deus, esse interesse por Deus, essa atração, esse afeto que nós desenvolvemos pelo Senhor. Quanto mais nós desenvolvemos a nossa fé, mais nós amamos ao Senhor. O que é este amor? É um afeto que nós temos por Deus. É um encanto que nós temos pelo Senhor. É um encanto que nós temos pela beleza do Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, esse texto vai mostrar que os homens estavam procurando um milagre. As pessoas procuram milagre. As pessoas querem milagre, né? E hoje, né, em plenos anos 20 do século 21, as pessoas ainda estão em busca de algo extraordinário, de algo fora do comum. E esses homens procuravam esse fora do comum. Eles queriam que o seu amigo fosse curado. Porém, meus irmãos, Jesus começa oferecendo o maior milagre, que é o perdão dos pecados. O verso 20 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Isso aqui sempre me intriga. Vendo-lhes a fé, o normal era: levanta e anda. Porque eles tiveram fé para aquilo. Só que quando Jesus vê o homem, ele diz: vendo-lhes a fé, disse: estão perdoados os teus pecados. O paralítico buscava uma cura física, mas Jesus oferece primeiro que ninguém mais podia dar: perdão dos pecados. Por quê? Porque o problema mais profundo daquele homem não era a sua enfermidade física. Ele poderia ser salvo sendo paralítico, mas ele não poderia ser salvo se seus pecados não fossem perdoados. Não poderia. Ele poderia continuar a vida sem o milagre da cura da paralisia. Mas, meus irmãos, ele continuaria condenado se os seus pecados não fossem perdoados. Por isso, meus irmãos, que o problema mais profundo do ser humano não é a enfermidade do corpo, mas é a condenação do pecado, o fato de ele ser um pecador. E Cristo então revela, meus irmãos, Jesus revela que a salvação é a prioridade antes da bênção material, antes da bênção física, antes de tudo.
Muitas vezes, meus irmãos, nós buscamos de Deus soluções imediatas, mas Ele nos oferece o essencial, a reconciliação com o Pai. Às vezes, meus irmãos, quando a gente está enfrentando algum problema difícil na vida e a gente não consegue resolver, uma das coisas que a gente precisa ver é como está o nosso, a nossa vida. Como está? Como acontece? O que está acontecendo? Como está a minha vida, por exemplo, no meu dia a dia, nas minhas devoções? Mas às vezes eu estou buscando, Senhor, eu preciso de milagre financeiro, eu preciso de uma porta aberta, de um emprego, de algum milagre na minha vida, e isso pode acontecer, meus irmãos. Mas antes de tudo, lembra do rei Ezequias? Quando ele recebe uma notícia que está doente, que vai morrer em pouco tempo, ele ora a Deus, e Deus diz o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, tu não vai viver. Ele põe a casa em ordem e ele vive mais um monte de anos. Deus promete mais 15 anos. Então, meus irmãos, mas o principal da vida, o maior milagre é o perdão dos pecados. Qual é o maior milagre que eu preciso? Que o Senhor me mantenha salvo. É o maior milagre que eu preciso, que eu persevere na fé. Irmãos, as dificuldades passam. Todas as dificuldades passam. Vocês já tiveram crises. Muito provavelmente vocês já tiveram crise no casamento, passou. Muito provavelmente vocês já tiveram problemas com os filhos, passou. Muito provavelmente vocês já tiveram crise de desemprego, passou. Medo, passou. Pânico, passou. Dificuldades, elas passaram. Mas, meus irmãos, se a nossa vida espiritual estiver em frangalhos, se nós estivermos com problemas na nossa santidade, na nossa vida em pecado, não vai passar até que a gente encontre perdão. Então, a prioridade, meus irmãos, da vida é arrumar a vida. A prioridade da vida é perdão dos pecados. A prioridade da vida é estar bem com Deus, estar em paz com Deus, estar em paz com Cristo, estar com a nossa vida, de salvo em dia. Ok, nós somos salvos, ok, nós seremos salvos até o fim, mas como nós estamos vivendo a nossa vida de salvação? A prioridade é a nossa vida com Deus, sempre, meus irmãos. A prioridade, eu sei que a gente tem que estudar, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que pagar as contas, que a gente precisa evoluir, crescer mentalmente, emocionalmente, financeiramente, como pessoa, mas a prioridade é a pergunta: como está o meu relacionamento com o Senhor? Como está a minha vida cristã? Essa é a prioridade. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a autoridade de Cristo, esse texto nos mostra, é a autoridade divina. Vejam o verso 21. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E o paralítico ali, com seus pecados perdoados, mas paralítico ainda. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais o vosso coração? O que é mais fácil dizer: estão perdoados os pecados, ou levanta-te e anda? Para Jesus, aliás, para Jesus não, para o ser humano, mais fácil ainda seria, aparentemente, perdoar todos os pecados. Mas na perspectiva divina, não. Qualquer um pode ser curado, mas não são todos que podem ser salvos. Por quê? Porque somente é salvo aquele que tem a fé, e aquele
e recebe essa declaração: estão perdoados os teus pecados. Agora, outras religiões também têm o poder de curar, meus irmãos. Vocês acham que não existe milagres em todas as religiões do mundo? Existem milagres. Há milagres em todas as religiões que buscam milagres de fé. Existem milagres. Existem relatos de milagres. Inclusive na antiguidade existiam relatos de milagres, até de ressurreição. Claro, não sabe se isso é real, né? Mas nas religiões existiam relatos de curas, cura de lepra, cura de paralisia, até de ressuscitação de mortos. Porém, meus irmãos, isso os charlatões fazem também, curar. Isso charlatões também podem fazer, curar. Aliás, hoje, outro dia eu e a Ada passamos aqui nesse Brasil, tinha uma igreja ali, começa com TPD, TDT, né? TDT, alguma coisa do tipo, né? TMP, alguma coisa do tipo. Aí a gente foi pesquisar, uma questão de igreja, e aí era um tabernáculo de milagres, não sei das quantas. Aí fui ver quem era, da onde? Tem no Brasil todo. E o pastor deles lá, um tal de apóstolo Leonardo, tem milhões de seguidores no YouTube, Instagram, TikTok, e famosos procuram ele profetiza para famosos, e é rico, muito rico, muito rico, muito rico, muito rico, muito rico, muito rico. Mas é um milagreiro, é um grande milagreiro. Dizem que, tem um vídeo dele que eu vi essa semana, ele dizendo, né, eu sou muito poderoso, eu sou muito poderoso, eu faço muitos milagres, eu tenho uma unção muito grande. Não sei se é dele, mas tem um que chega e diz o seguinte: a minha unção é maior do que a de Elias, venha me conhecer, eles dizem. Então o charlatão também faz milagres, meus irmãos, mas só Jesus pode falar: teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Só Jesus pode dizer: os teus pecados estão perdoados. Por isso ele diz: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Olha só, verso 24: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, aí diz ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Primeiro ele chega e diz: olha, que fé que vocês têm, estão perdoados teus pecados. Aí o pessoal diz: como assim estão perdoados teus pecados? Isso só Deus pode fazer. Aí ele diz: bom, vocês estão discutindo aí, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, eu tenho o poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados. Aí ele diz, ele vai dizer de novo: teus pecados estão perdoados. Só que aí ele inverte e diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Sinceramente, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, esse aqui é o texto que eu mais busquei a vida toda entender o que aconteceu aqui, como isso pode ser explicado. Eu já preguei várias vezes isso aqui. Primeiro, o homem quer o milagre da cura, e Jesus diz: você tem fé, estão perdoados os pecados. Aí depois eles dizem: como assim estão perdoados os pecados? Isso só Deus pode fazer. Ele diz: bom, então agora, pessoal, preste atenção, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Aí os fariseus, os escribas pensaram: e agora o que vai dizer? Vai perdoar o pecado de todo mundo? Ele disse: não, eu te ordeno, levanta-te e anda. Por que, meus irmãos? Porque o grande problema do ser humano é o pecado. Irmãos, se o nosso pecado não for resolvido, nada vai ser resolvido. Pode até ser resolvido, mas não vai resolver para a salvação. Nós vamos continuar perdidos. A cura é importante. E irmãos, eu acredito que ainda hoje, né, por meio da oração, curas possam acontecer. Acredito. Eu vi muita coisa, meus irmãos, sério, eu vi muita coisa, eu não estava louco, eu sou um crente verdadeiro há muitos anos.
Vocês que têm crianças pequenas, vocês sabem o que é vocês descobrir que o filho de vocês, que a filha de vocês está com febre. Você sabe o que é isso? A preocupação que dá. E eu lembro que a Camilinha, uma vez ela era pequenininha, a Camilinha já foi pequena, né? Foi bebê, ela bebê ainda. E aí a gente colocou um termômetro, ela estava com 39 e quase 40 de febre. E naquela época, meus irmãos, não era como hoje, chama Uber, né? Chamar um amigo com carro, todo mundo tem carro, naquela época não, né? Lá nos anos 90 era tudo mais difícil, o mundo era outro, o mundo era, irmãos, o mundo era caótico nos anos 90, era caótico, era difícil, era tudo muito caro, não tinha as coisas, não tinha mercado em cada esquina como tem hoje, só tinha um mercado grande na região que era aqui na Sertório, não tinha mercado grande, tinha que comprar as coisas em armazém, não tinha, na época as fraldas descartáveis era muito caro, não conseguíamos. E ir até um hospital era um desafio, de madrugada era um desafio. Eu lembro que a Camila estava com 39 e pouco de febre, o termômetro estava ali. Eu lembro que a gente se ajoelhou e começamos a dizer: Senhor, nós cremos em Ti. Nós somos Teus filhos e o Senhor tem poder de curar. E nós começamos a dizer: febre baixa em nome de Jesus, febre baixa em nome de Jesus. Irmãos, nós vimos o termômetro e baixando. Claro, a gente ficou ali 1 hora mais ou menos orando, né? Baixando. E baixou para 36 e pouco. Então eu acredito nos milagres, eu acredito em cura, eu acredito na oração, que a gente orando, né, a resposta veio, eu acredito. Porém, meus irmãos, eu acredito sim que o nosso grande problema é o problema do juízo divino. Que o grande milagre é o perdão dos nossos pecados. Que o maior milagre que aconteceu com a gente foi que o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. Isso é o impossível. Não era possível, como eu disse, curar até charlatão, cura. Eu acredito até que talvez, né, com o poder da mente, enfim, o ser humano é muito complexo, o ser humano é uma criação divina. Para vocês terem uma ideia, o ser humano é uma criação divina. Porém, meus irmãos, ninguém pode perdoar pecados, só Deus. E aí ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. A sua palavra, meus irmãos, ela não apenas declara, mas ela realiza. E primeiro, ele salva. A grande obra de Jesus não é curar, não é tornar o ser humano feliz nessa terra, mas a grande obra de Jesus é salvar o ser humano de seus pecados. E aí, meus irmãos, o que é a fé? É reconhecer Jesus não apenas como mestre, mas reconhecer Jesus como Deus. E por último, meus irmãos, por isso que a grande finalidade, o propósito da obra completa de Cristo é a glória de Deus. A grande finalidade, o grande propósito da obra de Cristo é a glória de Deus. Olha o resultado. Por que Jesus fez isso? Não apenas para que o paralítico fosse curado. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permaneceram deitados, voltou para casa glorificando a Deus. Esse foi o objetivo. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, possuindo temor, diziam: hoje vimos prodígios. Agora, para o ser humano, o grande prodígio foi o quê? Paralítico andar. Mas para Jesus, o grande prodígio foi: um homem foi salvo, um homem teve seus pecados perdoados. Amém? Para o ser humano foi um espetáculo, todo mundo falou, ele curou um paralítico. Mas para Deus, para os anjos, para os reinos celestiais, para os principados e potestades, meus irmãos, eles testemunharam: Jesus
perdoando o pecador. Isso foi, os anjos deram glória a Deus por esse fato. Os homens deram glória a Deus pelo milagre. A cura, meus irmãos, daquele homem levou os homens a glorificar a Deus. Mas o paralítico, transformado no seu coração, foi que trouxe maior glória para Deus. Porque quando Deus age de verdade, gera espanto. Agora, o ser humano se encanta com religião, mas os salvos se encantam com a obra de Deus. Eu quero destacar aqui algumas coisas, meus irmãos, a respeito disso tudo. Em primeiro lugar, eu destaco aqui a centralidade de Cristo na salvação. A centralidade de Cristo na salvação. Assim como o paralítico não podia chegar até Jesus sozinho, ele teve que ser carregado. Também nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E a fé reformada, meus irmãos, ela ensina que o ser humano não tem capacidade em si mesmo de buscar a Deus, de agradar a Deus, mas quando ele vai a Deus, ele é atraído pelo Pai. Eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar de Jesus e foram até Jesus, mas foram até lá porque eles ouviram falar. Foi a graça que atraiu. Então eu quero declarar para vocês mais uma vez: a nossa salvação depende inteiramente da graça de Cristo, que perdoa os pecados e concede nova vida. Nós precisamos reconhecer isso. Segundo, meus irmãos, eu quero destacar aqui também a fé como dom de Deus. Os amigos do paralítico expressaram fé ao descer o enfermo diante de Jesus, mas a Escritura diz que a fé não nasce em nós mesmos, é um dom de Deus. Efésios 2, verso 8 diz isso. E a fé reformada, meus irmãos, ela ensina que até mesmo o ato de crer é resultado da eleição e do Espírito Santo que regenera o nosso coração. A fé que nós temos, ela não veio de nós. Nós não somos especiais, eu creio, não. Nós somos crentes porque o Senhor nos tornou crentes. Terceiro, meus irmãos, o que eu quero destacar é que o perdão, ele é prioritário sobre os milagres. A prioridade do perdão ela é maior do que os milagres. Aí a gente não pode anular uma coisa pela outra. Tem muita gente que foca nos milagres e esquece a vida da salvação. Eu lembro que uma vez eu e a Ada ajudamos uma menina muito crente numa dessas igrejas de fé por aí, muito crente. Mas aí, a gente ajudando, a gente conversava com ela sobre salvação. Ela não sabia nada de salvação, ela não sabia nem que Jesus tinha morrido por ela, nem que Jesus tinha morrido no lugar dela. Mas ela era uma cristã. Por quê? Porque eles focavam no milagre. Por outro lado, muita gente foca no perdão dos pecados, mas não acredita nos milagres. Ou seja, Deus parou de agir lá no primeiro século. Deus não faz mais milagres. Não adianta a gente orar. Se tiver doente, acabou. Vai te virar, vai tomar um remédio. Ok, vamos procurar um médico, vamos tomar remédio. Mas eu ainda, irmãos, eu ainda oro. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. Eu ainda oro. Por exemplo, o João, o nosso irmão João da Cat, hoje ele não está aqui porque tinha um problema para resolver bem grave. Adianta eu orar por ele? Para alguns não adianta. Te vira, vai lá e resolve para outros. Para mim adianta. Eu vou orar a Deus para que dê sabedoria para ele. Senhor, o Senhor é um Deus que intervém, então não adianta eu orar. Ok, Deus é o soberano? Mas então, adianta ou não adianta orar? Resolve, meus irmãos. Eu vou contar pela 10ª vez. Mas o dia que eu descobri que eu estava 10 quilos mais magro, indo ao banheiro,
toda hora. E o dia que eu subi na balança e vi, nossa, emagreci 10 quilos em 1 semana e meia. Eu pensei, vou morrer. Mas aí eu comecei a orar, Senhor. Comecei a orar no Salmo 118. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Que eu acredito na oração, que eu acredito que eu estou orando para um Deus vivo, que age no mundo. Então, meus irmãos, a cura visível foi apenas sinal de uma realidade maior, o poder de Cristo em perdoar pecados. Maior bem, a maior busca é a nossa vida com Deus, é a nossa salvação, é a perseverança na salvação. Então, meus irmãos, a teologia reformada ela vai enfatizar o seguinte, que a nossa maior necessidade não é a cura física. A teologia reformada, a fé reformada, ela vai enfatizar que a nossa maior necessidade não é a cura física, não é a prosperidade, não é o bem-estar terreno, mas a reconciliação com Deus por meio da obra de Cristo. Busque, meus irmãos, em primeiro lugar, a comunhão com Deus e o perdão de Cristo, sabendo que os bens espirituais são mais valiosos do que as bênçãos materiais que os bens materiais. E por último, meus irmãos, eu quero destacar aqui a glória de Deus como finalidade de todas as coisas. Ao verem o paralítico andar, todos glorificavam a Deus. Mas a fé reformada, meus irmãos, ela vai ensinar que o objetivo final da criação, que o objetivo final da redenção, o objetivo final de tudo que acontece com a gente é a glória de Deus. O objetivo final é a glória de Deus. Se Jesus nos salvou, é para a glória de Deus. A igreja existe, é para a glória de Deus. O Senhor perdoa nossos pecados, é para a glória de Deus. E se por uma causa acontecer algum milagre físico com a gente, também é para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero finalizar dizendo o seguinte: viva de modo que tudo em sua vida, a sua fé, o seu testemunho, a sua obediência, até as dificuldades e quem sabe milagres recebidos, tenha como propósito último glorificar o Senhor. Vamos, meus irmãos, fazer um exercício nessa semana. Vamos fazer vamos pensar na semana passada. Será que eu fiz com que as coisas que eu fizesse, que aconteceram, que eu buscasse, refletisse, fosse realmente para a glória de Deus? Será que a minha vida tem sido realmente dedicada para a glória de Deus? Será que realmente eu sou um cristão que acredita realmente que os meus pecados estão perdoados? Isso é uma coisa muito difícil. Porque eu quero dizer para vocês, é mais fácil, sim, mais fácil para a mente humana acreditar no milagre físico do que acreditar na salvação eterna. Essa é a verdade. Mais fácil. É mais fácil para o ser humano, inclusive para os crentes, acreditar no milagre físico do que acreditar na vida eterna. Tanto é que a maioria dos cristãos não acreditam na própria salvação. Se perguntar para eles ainda estão por se salvar. Eles ainda têm que pagar alguma coisa, ainda têm que fazer alguma coisa. Outro dia eu conversava com alguém que não é evangélico, e ela me dizia, aliás, é uma pessoa que voltou, ela era cristã evangélica e voltou para a igreja católica. Eu perguntei, então, mas por que você voltou para a igreja católica? Ela disse, porque me enganaram a vida toda, porque me disseram o seguinte, que era só eu acreditar em Cristo e estaria perdoado meus pecados. Só que não é assim, pastor. Porque ela estava trabalhando no caso de adultério, o marido havia adulterado, e ela pensava o seguinte: é muito fácil então, se meu marido crê em Cristo, na visão protestante, ele se arrepende e vai ser salvo.
Eu disse, tá vendo como é que é então? Não, ele vai ter que pagar, ele vai ter que lutar, ele vai ter que conquistar a salvação dele. E aí diz ela, faz mais sentido então, porque primeiro, também na igreja evangélica eu teria que perdoar os pecados dele, se ele se arrependesse. Na igreja católica ele vai ter que fazer a penitência, vai ter que lutar, e é isso que eu quero. Eu disse, quer que ele sofra? Sim, eu quero que ele sofra. Então é mais fácil, meus irmãos, acreditar no milagre físico do que acreditar na salvação. Porque se perguntar, você tem certeza da sua salvação? A fé reformada, meus irmãos, vai ensinar que o cristão precisa ter e tenha certeza da salvação. Se Jesus te salvou, você é um salvo. Mas se você perguntar para a maioria dos evangélicos, eles vão dizer, não, a salvação precisa ser conquistada. Meus irmãos, que Deus os abençoe, e eu convido vocês, para exercitar a fé, para que vocês tenham uma fé viva. Não deixa a tua fé morrer, não deixa desacreditar, não deixa desanimar, não deixa desanimar. Por exemplo, domingo passado eu vi uns irmãos bem animados, porque o local aqui estava lotado, praticamente, e tinha mais visitantes do que o próprio pessoal. Faltou alguns irmãos aqui, tinha mais visitantes do que, não tinha mais, acho que tinha mais ou menos o mesmo número, de visitantes. Mas não é isso que anima, meus irmãos, não é isso que deixa a minha fé animada, porque eu preciso me animar em Jesus. Eu preciso me animar em Jesus, eu preciso animar minha fé em Jesus. Faça uma devoção essa semana ou hoje mesmo que vai te animar. Leia um salmo em voz alta, faça uma oração, cante um louvor, mas anime a tua fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Mas os nossos pecados estão perdoados. Essa é a grande notícia. Os nossos pecados estão perdoados. Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos de todo o nosso coração. Agora vamos participar da ceia, depois de ouvir a palavra, crendo que a ceia é um meio de graça que fortalece a nossa fé. Te louvamos, te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque tua palavra nos diz que o teu corpo é a verdadeira comida, a tua carne é a verdadeira comida, o teu sangue é a verdadeira bebida, no sentido que nós tomamos parte, nós fazemos parte da obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Por isso te pedimos a bênção, te damos graças pelo pão e pedimos a bênção para o cálice, crendo que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar e morreu por nós, crendo que os nossos pecados estão perdoados, crendo que nós somos justificados pela morte do Senhor, e por isso nós declaramos que nós somos justificados pela fé, e pela fé somente, fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Saiam dos seus lugares, meus irmãos, e venham à mesa para servir-se do corpo e do sangue do Senhor. Eu ouvi a doce voz, mesmo sendo pecador, recebi de coração Jesus
pecado, sim, lá na cruz pagou. Pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Retidão em mim não há, por sua graça salvo sou, sou eterno devedor, o Senhor me perdoou. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou. Pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou. Pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Por Jesus eu tenho paz e tenho seu favor, nada que me faltará, se estou junto ao Senhor. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou. Pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Meu pecado, sim, lá na cruz pagou. Pela graça sem igual, Jesus me resgatou. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que, como nós falamos na pregação, que a principal obra do Senhor é o perdão dos nossos pecados, o principal milagre. E por meio do arrependimento, da fé naquilo que o Senhor falou, e exercitando essa fé, nos arrependendo dos nossos pecados, os nossos pecados são perdoados. Então confesse seus pecados diante do Senhor, em um minuto, numa oração silenciosa, colocando seus pecados diante do Senhor e crendo no perdão do Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado, o Senhor seja glorificado. Recitem comigo, meus irmãos, o credo apostólico, o credo dos apóstolos, a fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. Recitem comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como o pão de Deus.
Te louvamos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Louvamos, Senhor, pela restauração da nossa alma, pela reconciliação com o Pai. Deus seja louvado. Olhem comigo, meus irmãos, o Pai Nosso, a oração do Senhor. Olhem comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bebam, meus irmãos, no cálice, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, não deixem de viver, de acreditar, de praticar aquilo que nós cremos, os princípios, os valores, a doutrina da fé reformada em casa, crendo, recitando o credo, orando o Pai Nosso, lendo as Escrituras, praticando a devoção, os 10 mandamentos. Isso é importantíssimo para a nossa vida de fé, reafirmar a nossa fé. Nós, no início do mês, agora vamos ter um encontro da fé reformada. O ano passado tinha 75 inscritos. Esse ano tinha 250 vagas. Tem 250 inscritos. 70, fazia 5 ou 6 anos que não tinha encontro da fé reformada. A gente reativou o mesmo nome, tudo igual, aquilo que era antes, lá na Igreja Batista da Ponte, onde era. O ano passado recomeçamos com 77 inscritos. Esse ano o alvo era 250 inscritos. Meus irmãos, nós temos 250 inscritos. E o ano que vem vai vir a Simone Quaresma, que vai falar às mulheres, tá? O ano que vem já está contratado, ia dizer, já está agendada a Simone Quaresma, que vai falar às mulheres. E o Judiclei Santos vai ser o pregador da fé reformada ano que vem. Simone Quaresma e Judiclei Santos. Pessoal conhecido aí, pessoal. Ano que vem, já está organizado para isso. Fé Reformada vive em Porto Alegre, tá? E o culto da Fé Reformada esse ano vai ser aqui na capela, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado pelo culto de hoje. Obrigado, Senhor, por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Agora nos abençoa nessa semana, estende a tua mão sobre cada um de nós, abençoa nossas crianças, abençoa os mais velhos, os mais novos, os casados, os solteiros, estende a tua boa mão, que o teu nome seja glorificado. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, e que o teu nome seja exaltado, que a tua boa mão seja sobre todos nessa semana. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.